Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje então é para eu responder as perguntas que vocês me deixaram lá no vídeo de leitura de maio, quando eu pedi. Eu queria agradecer todo mundo que deixou uma pergunta pra mim, vou tentar responder tudo. E não sei se vocês conseguem ouvir, mas tá chovendo, tem um barulhinho bem gostoso desse de chuva na janela, então é isso, caso vocês estejam ouvindo alguma coisa. E vamos lá então, eu tô na ordem aqui que tá aparecendo no vídeo, então as que tem mais joinhas estão mais pra cima. Vamos lá então. A Mariana Santiago me perguntou sobre o meu mestrado, qual o tema da minha futura dissertação, se eu tô achando puxado e se eu ainda estou cursando a graduação. E daí ela me mandou um cheiro que eu acho a coisa mais fofa de todo mundo. Obrigada, viu, Mariana? Bom, vamos lá. O tema da minha dissertação é uma escritora austríaca chamada Ida Pfeiffer. Eu vou mostrar uma fotinho dela pra vocês. Essa senhora aqui, a Ida foi viajante, escreveu muitos relatos de viagem e em 1846 ela veio para o Brasil numa volta ao mundo que ela deu. E esse que é o meu objeto de análise, então essa parte que ela fala sobre a experiência dela no Brasil, está nesse livro aqui, Eine Frau fährt um die Welt, uma mulher que viaja pelo mundo, alguma coisa assim. E é com isso que eu tô trabalhando, então é uma figura bem interessante, tem sido muito legal descobrir mais dela. Se eu tô achando puxado, então eu tô fazendo 3 disciplinas esse semestre. Normalmente eles recomendam que a gente faça 2 disciplinas no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, mas eu achei várias disciplinas que me interessavam, então eu tô fazendo 3 nesse. A gente precisa fazer 4 no total. Então, assim, tem uma carga de leitura muito grande, nem tudo acaba aparecendo aqui no canal, porque tem muita coisa que é artigo, que é um capítulo de livro e tal. Mas tá um puxado gostoso, eu diria, assim, tem bastante coisa pra fazer e tal, mas são coisas que me interessam muito e são coisas que tem sido muito bom poder estudar, é muito bom poder aprender sobre essas coisas. Então é um puxado que eu tô gostando bastante, assim. E se eu ainda estou cursando graduação, sim, mas eu tô com uma carga um pouquinho menor na graduação, eu vou demorar mais tempo para terminar a graduação do que o previsto no currículo. Mas sim, tô continuando assim a graduação e pretendo terminar a graduação também. Eu vou procurar aqui e tinha mais alguma pergunta sobre o meu mestrado. O James Thiago, que acompanha aqui o canal faz muito tempo, perguntou como que o novo percurso acadêmico na área de letras, a graduação e o mestrado, tem alterado sua relação com a literatura. Não sei, é difícil dizer assim tão objetivamente como que isso tem mudado. Uma coisa que eu acho que pra mim mudou muito é que ler teoria literária te dá um tipo de vocabulário muito diferente pra falar sobre literatura. E eu tô usando diferente, viu, gente? Não é necessariamente melhor, ou o único, ou algo que todo mundo deva ter, assim. Eu acho que eu defendo pra todos sempre a opinião de leitores, assim. Eu acho que o que é essencial para que a literatura exista é alguém escrevendo e alguém lendo. E qualquer coisa que se põe além disso é legal, mas é talvez a parte mais acessória do processo inteiro. Mas isso tem sido interessante. E eu acho que eu tenho ficado um pouco melhor de perceber nuances, alterações e coisas desse tipo. Mas eu tenho uma professora que fala que no nosso campo a gente tem que se permitir o ler por prazer também. Então ter aquele momento de ler e se maravilhar com uma primeira leitura de uma obra do mesmo jeito e depois pensar nela como um objeto de estudo. E eu acho essa visão muito bonita, né? A literatura, apesar de ser um objeto de estudo, também é essa coisa que nos fez se maravilhar, né? Então eu acho que vai nessa linha, mais ou menos o que eu acho. Mas eu acho que tinha mais alguma pergunta. A Valquíria Maria me perguntou: foi muito difícil passar pelas etapas de aprovação para o mestrado e se está difícil conciliar com o curso de letras? Bom, as fases de aprovação, muito difícil eu acho que não, mas eu sou um pouco ansiosa, então eu fico um pouquinho nervosa com essas coisas.
demanda, assim, é um processo, eu acho que demanda energia e dedicação e tal, mas eu acho que é bem possível, sim. Se eu estou achando difícil conciliar com o curso de letras, então, meu maior problema esse semestre foi coincidências de horários, porque algumas coisas acontecem nos mesmos horários, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é? Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu encontrei. E dela me pergunta também, seu mestrado é em estudos literários? Sim. Estou gostando? Sim. Então acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas tem sido muito legal por enquanto. Ela pergunta também o que eu estou achando sobre as aulas do Kafka. Eu estou fazendo uma disciplina sobre o Kafka, essa não é do mestrado, é uma disciplina da graduação. Estou gostando muito. Eu tinha lido, acho que tá... Não tá aqui. Eu já tinha lido, acho que em 2013, se eu não me engano, um livrinho chamado Essencial do Kafka, que tem vários dos textos dele. E tinha sido uma leitura muito legal, mas eu acho que eu nunca tinha parado para me debruçar tão atentamente sobre os textos. Eu acho que os textos do Kafka são textos muito legais de se fazer isso. Então a disciplina tem me permitido esses outros olhares e tal. Então eu tenho gostado bastante, sim. Ela pergunta também sobre o Rascunho, o jornal Rascunho, para quem não sabe, é um jornal de literatura, eu escrevo para eles. Não tenho mais escrito todos os meses, mas tenho escrito para eles ainda assim. Você ainda escreve para o jornal? Sim, então como eu comentei, a frequência tá um pouco menor, mas sim, eu ainda escrevo. Como começou nesse meio e se o canal facilitou para esse trabalho, se seu currículo acadêmico foi suficiente para escrever para eles? Na realidade, quando eu comecei a escrever para o Rascunho foi em 2012. Eu não tinha nem o canal, nem o currículo acadêmico ainda, então eu já era formada em jornalismo, mas eu ainda não tinha tido experiência de trabalhar com literatura. Eu estava trabalhando em outras áreas e eu sempre quis trabalhar com literatura porque eu sempre gostei de ler. E foi mais ou menos na mesma época que eu comecei o canal que eu entrei em contato com o jornal Rascunho. Eles pediram pra eu mandar um texto de teste, né, pra ver como que era, minha escrita e tal, mas foi mais ou menos na mesma época que eu comecei o canal, então as coisas mais coincidiram, assim. Eu acho que era um momento em que eu percebi que eu precisava começar a, de fato, buscar pra falar sobre literatura, né, pra ir pra esse caminho, então acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que eram essas as perguntas sobre o mestrado, então vamos lá continuar com outros temas e se aparecer eu peço desculpas. A Aline Xavier me fez uma pergunta muito legal, mas muito difícil, que eu vou tentar falar sobre, mas eu acho que eu tô longe de saber uma resposta sobre isso. Eu vou ler a pergunta dela. Ultimamente os quadrinhos têm tido bastante espaço, há muitos no canal. Eu tenho uma questão com eles, que é, apesar de eu adorar a linguagem, não concordo com quem diz que é literatura. Estou certa de que é uma manifestação artística diferente, assim como o cinema, que mesmo usando palavras, todo mundo concorda que é outra linguagem. Mas com os quadrinhos parecem não ver assim, talvez por causa do formato de publicação ser em papel, como a literatura. Você lê muito de ambos, como vê isso? Beijos, beijos. Então, Aline, pra ser sincera, eu nunca parei pra pensar muito sobre isso, assim. Vou tentar, assim. Eu comecei a ler esse tipo de graphic novel, então eu lia quadrinhos quando eu era menor, eu lia principalmente os da Disney, eu lia mais Disney do que Mônica, por exemplo, porque era o que eu tinha acesso. Eu lembro que eu tinha uma assinatura que, se eu não me engano, foi meu padrinho que tinha me dado dos quadrinhos da Disney e tal, então eu tinha mais acesso a isso. E eu gostava bastante, e daí a coisa meio que, assim, tinha sido o meu principal contato com o quadrinho. Eu lia a Mônica porque eu trocava com as amigas, sei lá, consultório e coisas assim. Aí eu meio que tinha parado de ler quadrinhos e a minha redescoberta com os quadrinhos aconteceu quando eu tava na faculdade de jornalismo, que foi mais ou menos quando... Foi um pouco depois que eu comecei a desenvolver uma relação diferente com a literatura também. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. E na época, eu acho que eram 3 quadrinhos que estavam meio que em alta. Assim, em parte por causa dos filmes também, mas era V de Vingança.
era Scott Pilgrim e Fun Home. Eram três quadrinhos que estavam meio assim sendo falados e tal. E foi com esses 3 quadrinhos, se eu não me engano, Fun Home foi o primeiro em que eu comecei a ter contato com graphic novel. E tem sido muito legal ir descobrindo isso, e não é o tipo de coisa que eu mais leio, mas é uma coisa que eu gosto muito, muito de ler. Então, em termos de objeto, eu concordo com você, né? O preço, o tipo de produto, sem pensar o conteúdo, digamos assim, é exatamente o mesmo, né? Você faz as mesmas gráficas, mesmo tipo de precificação e blá 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 blá. Então, em termos de objeto, eles são basicamente o mesmo produto, né? Mas a sua pergunta de pensar se ele é literatura ou não vai cair numa pergunta anterior. Eu acho que é o que é literatura, né? E daí, dentro do que a gente define como literatura, definir se um quadrinho cabe nessa conceituação ou não. E daí a gente tem um problema imenso, né? Porque a gente tá aqui falando sobre literatura há anos, mas o que é literatura, afinal de contas? É muito difícil definir o que é literatura, né? Então, se a gente for pensar um conceito mais básico, talvez, é um texto escrito que conta uma história, sei lá. Então, um quadrinho faz isso, né? Agora, só imagens. Então, enfim, a gente tem que pensar só isso, né? Porque, se a literatura é necessariamente só escrita sem imagens e o quadrinho tem imagem, então o quadrinho não é literatura. Difícil dizer, assim, eu realmente nunca pensei muito sobre isso, assim. Outra coisa que eu pensei quando sua pergunta me veio é que eu encaro da mesma forma do tipo, quando eu termino de ler um quadrinho, eu anoto na mesma lista dos livros, eu não faço uma distinção muito grande. No caderninho que eu anoto as minhas leituras, estão livros e quadrinhos todos meio misturados. Então, nesse aspecto eu não faço uma distinção tão grande. Agora, quando é pra parar assim, e é a mesma coisa, acho que não. Me parece que são coisas diferentes. 2 coisas maravilhosas, mas 2 coisas diferentes. Porque não sei dizer porquê. Ainda não sei dizer porquê. Mas eu fiquei muito pensando sobre essa sua pergunta, viu, Aline? Talvez quando eu amadurecer e ler algumas outras coisas, a gente possa conversar mais sobre isso. Quem sabe até fazer um vídeo falando só sobre isso. Enfim, pode ser legal. E eu sei que eu não exatamente respondi a sua pergunta, eu só falei fatos aleatórios aí que passaram pela minha cabeça quando eu li sua pergunta. Mas espero que isso te ajude de alguma forma. A Ana Duarte também fez uma pergunta legal. Ela falou: há um tempo atrás você fez um vídeo falando sobre uma editora independente que você abriu. A editora ainda existe? Sim e não, mais ou menos. Na realidade eu nunca abri uma editora, viu? Eu já tive essa vontade em alguns momentos, mas a verdade é que eu não tenho nenhuma capacidade administrativa, gerencial ou burocrática, essas coisas de vida adulta, de contratos, de contabilidade, de documento, de alvarás. Isso me esgota de um jeito que vocês não têm ideia. Então eu não tenho vocação para ser empreendedora. Na realidade, o que aconteceu, que eu acho que é o que você deve estar lembrando, é que meu marido foi sócio um tempo de uma empresa que faz várias coisas e em algum momento essa empresa queria testar o mercado de publicação de livros e publicaram alguns livros, e eu devo ter mencionado isso porque eu sou bem metida no trabalho dos outros, porque veja, eu não quero ter a minha, mas me meter no trabalho dos outros é uma coisa que eu faço, e eu participei de alguns projetos deles nessa época. A empresa ainda existe, sim, mas eles não estão mais publicando livros eles mesmos para o mercado. Eles são um tipo de empresa que chama business to business. Eles prestam serviços terceirizados para outras empresas no ramo de editoração, de livros didáticos e coisas assim. Mas é isso, acho que eu respondi pra você. Eu acho que trabalho de editora é muito legal, mas eu realmente não teria esse ânimo de abrir uma editora eu mesma, assim. Admiro muito quem abre uma coisa hoje. Então, espero que eu tenha respondido, né? Vamos ver o que mais. A Adriane falou: eu quero saber sobre seus hábitos de leitura. Que rotina você segue para conseguir ler tanto? Você acompanha alguma série de TV?
Então são duas perguntas, né? Eu não tenho uma rotina de leitura não, viu, Adriane? Eu tô sempre lendo um livro, eu tenho sempre um livro na bolsa. Eu tenho mais ou menos uma rotina agora porque eu tenho tido muita leitura obrigatória, então eu anoto ali na minha agenda o que eu preciso terminar de ler para qual dia e vou lendo na ordem. Então, mas isso eu só faço com leitura obrigatória mesmo. Com as minhas leituras mais de diversão, eu gosto assim de bitolar o quanto menos possível. Eu gosto que se a leitura para diversão tem que ser divertido, tem que ser quando eu quero ler. Então, eu não tenho lido mais tanto no ônibus, uma época eu li muito no ônibus, mas agora os meus percursos estão meio rápidos e às vezes estão meio cheios, nem sempre eu consigo um cantinho para eu ficar lendo. Mas às vezes eu leio no almoço, às vezes eu leio de manhã. Eu costumo ler alguma coisa antes de dormir, é aqueles hábitos assim, sem ler parece que você não consegue dormir, mas nem sempre rende muito, eu assumo que às vezes eu acabo dormindo bem rápido. E é isso, assim, eu leio daí quando dá e quando dá vontade, mas é que ler é de fato uma das coisas que eu mais gosto de fazer, então se sobra um tempinho ali no meu dia, eu leio, é mais ou menos isso. E daí essas leituras por obrigação normalmente eu acabo lendo de tarde, depende um pouco do dia, mas é mais ou menos isso. E se eu acompanho uma série de TV, não muito. Faz anos que eu não tenho TV, então TV mesmo, assim, não acompanho mesmo. Eu assisto algumas coisas tipo no Netflix e tal. A última série, deixa eu pensar. Eu assisti a nova temporada de Cara Gente Branca, tô achando muito legal. Uma série que eu acho tão, assim, o roteiro tão bonitinho, a produção tão bonitinha, acho muito legal, muito bem feito. Ela tem uma pegada um pouco mais adolescente, mas ela trata de temas muito sérios também, então eu gosto. Eu assisti também a segunda temporada de Desventuras em Série, também achei ótima, bem legal. E eu acho que essas foram as últimas, eu não tenho assistido tanta coisa esse ano não. Na lista de prioridades assistir séries acabou ficando pra trás. O Marcos me pergunta como você consegue conciliar trabalho, estudo e leitura. Pergunto porque somente trabalho, mesmo assim, administrar trabalho e leitura para quem adora ler hoje é meio complicado. Parabéns pelos vídeos. Obrigada, viu, Marcos? Então, eu tenho uma dificuldade de responder esse tipo de pergunta. Não, por favor, não levem a mal, assim, mas é porque eu não sou uma pessoa tão organizada, eu acho, quanto vocês pensam que eu sou. A única coisa que eu uso é uma agenda, eu coloco lá as coisas que eu preciso fazer em cada dia, então horários que eu tenho compromissos, tipo aulas e blá blá, e coisas que eu preciso ler, por exemplo, na parte só de leituras obrigatórias, e eu vou fazendo. Às vezes eu durmo um pouco menos para conseguir fazer tudo, às vezes eu consigo dormir umas 7 horas, mais ou menos, eu fico bem feliz quando isso acontece. E é isso, assim, gente, o que eu acho que ajuda. Eu sempre tento ter um livro comigo, então, por exemplo, às vezes eu terminei de ler as coisas obrigatórias, terminei de fazer coisas de trabalho, terminei de fazer tudo e sobrou uma meia hora para o meu próximo compromisso. Vou tomar um café e ler um livro, por exemplo, né? Isso me ajuda muito. E outra coisa que eu acho que me ajuda é que meu trabalho tem horários mais flexíveis, não tudo, algumas têm coisas fixas, mas em geral eu tenho horários mais flexíveis, então eu acho que isso acaba ajudando um pouco também para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Bom, a Lilica do Comparando Livros me deixou 2 perguntas. Você tem algum crítico literário preferido? Site literário preferido? Crítico, uma pessoa, assim, eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu já falei aqui, o Nick Hornby teve um grande impacto na minha formação, assim, nesse sentido talvez ele seja um crítico muito querido pra mim, porque ele mudou muito do que eu entendia como crítica na época que eu li, mas isso faz tipo quase 10 anos já, então faz muito tempo que eu não leio coisas dele, eu não saberia nem dizer o que ele tem feito hoje em dia. Site literário preferido, eu gosto muito, vamos lá, do Pós-Fácil, gosto muito da Camila. Ela chamava Livros Abertos, deixa eu ver agora como é que tá o nome do site dela. O site agora dela é Camila von
Koldefa.com.br, gosto muito dos textos dela. Que mais que eu tenho lido? Eu gosto muito de acompanhar os jornais internacionais também, a parte de literatura, tipo New York Times e o Guardian. Acho que é mais ou menos por aí. E ela me perguntou também, gosta de podcast ou programas de rádio sobre livros? Pode indicar alguns? Podcast é uma coisa que eu sou bem nova, assim, preciso dizer, assim, podcasts têm sido descobertas recentes minhas. Comentei, né, eu não tenho mais lido tanto no ônibus porque os meus trajetos andam curtos e tal, mas eu tenho ouvido podcasts. Então, isso tem sido legal. Rádio eu não ouço mesmo. Cadê meu celular? Então, eu vou falar alguns podcasts que eu tenho ouvido, mas, como eu falei, né, é uma coisa bem recente, então eu não descobri muitas coisas ainda. Eu aceito sugestões também. Um que eu tenho gostado bastante chama That's Ancient History. É uma moça que tem canal no YouTube também, ela faz doutorado em estudos clássicos e tal, então ela fala sobre clássicos, sobre reinterpretação de clássicos e coisas assim, tem sido bem legal, tenho gostado bastante. E o The Guardian Books também tem algumas coisas legais. Eu vi uma entrevista com a Mary Beard, que eu achei bem interessante recentemente também. Eu acho que eram meio que esses, os que eu tenho ouvido. Os que tem a ver com literatura eram esses, então fica aí. Só 2 dicas, mas enfim. O Pedro Sena perguntou, você pensa em escrever um livro? Que gênero seria? Como você se organiza para ler tanto assim? Bom, Pedro, eu acho que essa pergunta do se organizar para ler tanto assim é meio que eu já respondi, né? Basicamente, tenho um livro comigo, quando eu tenho vontade eu leio. Agora, sobre escrever um livro, quando eu era bem criança, assim, bem jovenzinha, eu pensava em escrever um livro, sim. Faz muito tempo que eu não penso sobre isso. Eu acho pouquíssimo provável que eu escreva alguma obra de ficção, por exemplo. Eu acho que admiro muito e gosto muito de ler ficção, mas não sei se eu teria esse perfil. Mas eventualmente, se algum tema me apaixonasse, eu acharia muito legal escrever um livro de não ficção, uma espécie de reportagem, alguma coisa assim. Mas isso dito, não tem nada em andamento, gente. Isso assim, olha, bem assim, tá? Beleza? Beleza. A Borracha Falante me deixou um comentário, vou ler então. Gisele, o que você acha de romances que tem múltiplos narradores, mas que a voz dos personagens é quase idêntica? Coisas a destrinchar. 1. Múltiplos narradores com vozes singulares, porém livro não é bom, versus múltiplos narradores com vozes praticamente idênticas, porém livro ótimo. 2. O que é a voz da ficção, que faz a minha voz mental ficcional ser obrigatoriamente diferente da sua? Que viria a ver as pessoas falando mais sobre isso. Então acho que tem 2 coisas diferentes, né? Os romances que tem múltiplos narradores, o Todorov deu um nome pra isso, caso alguém ache interessante saber um nome pra isso, se chama visão estereoscópica. Então, quando a gente tem vários pontos de vista sobre um mesmo acontecimento, por exemplo. Eu fiz recentemente um trabalho para o mestrado sobre isso, diga-se de passagem, então tá aí. Supostamente, se você tem narradores diferentes, então vamos supor que cada personagem esteja narrando em primeira voz o seu ponto de vista, supostamente faz parte da criação de um personagem, você escolher, o autor, escolher uma linguagem que transmita quem é aquele personagem, né? Então, por exemplo, alguém de Curitiba fala português diferente de alguém de São Paulo, alguém do Rio, alguém do Amazonas, alguém enfim, de Belém do Pará, de Porto Alegre, né? Então pode ter uma diferença geográfica, pode ter uma questão de idade, por exemplo, né? Pessoas mais novas vão falar, sei lá, arrasou, e minha mãe não vai falar arrasou, por exemplo. Então esse tipo de construção também faz parte do personagem. Então, se a gente tem uma narrativa em primeira pessoa e todos os personagens, apesar de todas essas diferenças, falarem da mesma forma, eu acho que talvez um probleminha de escrita, assim, é uma coisa que, né, mostra
uma limitação do autor, talvez. O que é diferente se a gente tem um narrador em terceira pessoa narrando a partir do ponto de vista dos personagens, né? Porque daí o narrador em terceira pessoa não necessariamente precisa refletir essa criação linguística dos personagens. Outra coisa também que pode acontecer é que, apesar de serem narradores diferentes, eles estarem inseridos no mesmo círculo, e daí a voz deles não vai ser tão diferente entre si, talvez. Isso também pode ser uma questão. Eu li poucos livros nesse formato, eu acho. Eu li agora em junho, para fazer esse trabalho que eu falei para vocês, esse livro aqui, o Alforge, da Bahie Nakjavani, eu acho que é assim que fala. E ele é um livro que, por exemplo, tem vários pontos de vista de um mesmo acontecimento, mas o narrador é sempre em terceira pessoa, por exemplo. Então, exceto uma das partes, ele é sempre em terceira pessoa, então é bastante diferente, assim. Essa construção, por exemplo, porque daí esse narrador em terceira pessoa não tem tanto essa obrigação de ter essa voz, talvez. E daí você entrar justamente na pergunta, né, o que é a voz da ficção, que faz a minha voz metaficcional ser obrigatoriamente diferente da sua. Eu acho que é isso. Se a gente tem um personagem falando, a gente tem que pensar em todo o contexto em que esse personagem tá, porque, querendo ou não, a nossa linguagem é o jeito que nos define, né? Então, quando eu tô, mesmo dentro de uma pessoa, se você está apresentando um trabalho, se você está numa reunião de trabalho, alguma coisa mais séria, sua linguagem vai ser diferente de quando você já tomou um monte de bera com seus amigos no bar. Então, eu acho que esse tipo de construção por parte de um autor, de se tocar de diferenças internas de um personagem, como entre os personagens, é uma coisa que deixa uma obra muito mais rica. Acho que é mais ou menos isso, não sei se eu te respondi direito. O Chico me perguntou qual autor clássico que eu li, que muitos gostam, mas não me agradou muito. Não sei se alguém me desagradou completamente, mas, por exemplo, o Dumas, o Conde de Monte Cristo, eu sempre confundo o pai e filho do Dumas, gente, foi mal. Eu vou colocar o nome do autor aí. Não me agradou tanto, eu acho, quanto agrada outras pessoas, que é bem diferente de eu achar que seja um livro terrível, algo assim, mas não é muito meu estilo, eu acho, assim. Não sei se eu leria muitas outras coisas dele, não. O Emerson me perguntou da Bienal do Livro, ele falou que aqui em São Paulo esse ano tem Bienal do Livro, você já veio em alguma? E se sim, gostou? Então, Emerson, nunca fui na Bienal de São Paulo, eu fui 2 vezes na Bienal do Rio, 2015 e 2017, para participar de mesas de debate, né? A primeira vez que eu fui, eu mediei uma conversa sobre o Pequeno Príncipe. A segunda vez que eu fui como participante para falar sobre... Era uma mesa muito interessante sobre conexões possíveis entre internet e literatura. Então, aí eu tava lá falando sobre essa coisa de crítica na internet, tinha gente falando sobre poesia na internet, tinha o pessoal dos clubes de assinatura de livro falando um pouco desse marketing na internet, enfim, tinha gente, parte de livro digital. Então foi uma mesa que eu gostei muito de participar, porque eu também aprendi muita coisa. Na de São Paulo eu nunca fui, então não saberia dizer muito como é que é. Se eu gostei muito da experiência de ter ido falar nas duas, né? Eu acho que essa parte é uma parte muito rica pra mim. O evento eu acho muito cheio, em geral não lido tão bem com esses ambientes tão cheios de pessoas, assim, eu sou mais introvertida, eu acho desgastante esses ambientes de Bienal, assim, e é isso que eu acho, mas eu acho muito importante que a gente tenha eventos de literatura de todos os moldes possíveis, assim, eu acho que quanto mais melhor, e eu acho que as bienais com certeza são eventos bem interessantes. O Leonardo falou como faz para publicar no jornal Rascunho. Leonardo, você precisa falar com o pessoal do Rascunho, viu? Entra lá no site que tem como você escrever um e-mail para eles e perguntando, não sei se eles estão com vaga aberta agora, mas manda lá um oi. E é isso, é assim mesmo. Bom, pessoal, era isso. Então essas foram as perguntas que eu recebi no meu último vídeo lá. Espero que vocês tenham gostado das respostas. E, enfim,
Se quiserem deixar aí mais algum comentário, alguma coisa, me avisem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!